Olá, está entrando no ar mais um Elas Podem, podcast delas para elas. Eu sou a Aline Valim e estarei no comando dos microfones e o tema de hoje é o mito da mãe exclusiva. E para esse bate-papo super agradável, descontraído e engraçado, vocês vão ver, eu não estou sozinha, estão comigo a jornalista Paula Borges e a mãe de uma e apaixonada por astrologia, Sábata Clay. Sábata com S. Isso aí, Muito Aline, bem. isso aí. Então, queria se apresentem para o público de casa. Começa contigo, Paula. Oi, gente, eu sou Paula Borges, tenho 23 anos, sou natural de Torres, sou formada em jornalismo, sou assessora de comunicação da Prefeitura de Arroio do Sal e tenho uma agência de marketing digital que eu atendo alguns clientes. Muito bem. Sábata. Olá, todo mundo, eu sou a Sábata, com S, mais conhecida como Doda, moro no Balneário Atlântico, município de Arroio do Sal. Tenho 47 anos, sou mãe da Beatriz, de 14 anos, sou casada, meu marido mora na Serra, sou natural de Caxias e trabalho na Secretaria de Turismo aqui em Arroio do Sal. Ai, que linda! Que adoro astrologia mesmo. Essa é a nossa primeira Isso pergunta da noite. Então, Uau. Sábata com S, que é uma mulher muito mística, que super acredita nos astros. Sim, super. No Mercúrio retrógrado, que graças a Deus não estamos, acabou. E no que esses astros têm a nos dizer, né? Quando e como iniciou essa tua relação? Na infância já tinha um interesse grande por astrologia, né? Eu lembro muito de uma história que assim, ó, eu era criança e meu avô, ele era uma pessoa muito rígida, italiano, nós somos de Caxias, né? E a gente não podia nem chamar ele muito de vô, era senhor, tá? E eu lembro que a minha tia agora é professora, formada e dá aula lá em Caxias, tudo certinho. Só que antes ela trabalhava e ela tinha uma chefe que era muito assim, era ruim, eu acho, pra ela, porque ela chegou em casa meio ruim, assim, meio chorando, choramingando, e meu avô perguntou pra ela assim, o que aconteceu? Ela falou que a chefe dela não era bacana com ela e tal. E eu tava observando tudo, né? E eu fiquei aguardando que ele dissesse assim, alguma coisa pra ela, tipo, sai do trabalho, vamos trocar, vamos fazer alguma coisa. E ele, rígido, assim, um italiano, assim, que não brincava muito, né? Eles eram. Isso, durão, assim, né? Falava o italiano também, assim. Disse assim pra ela, tá, mas que signo é essa, tua chefe? E ela disse assim pra ele, é o mesmo que o teu pai, Ixi. virgem. Eu nunca esqueci aquilo. É o meu, virgem! Meu avô italianíssimo perguntou Terrível. pra ela aquilo, sabe? E ela falou, ela é virgem, pai. Ela pega no meu pé, eu não aguento mais e não sei o que, sabe? E daí, nisso, eu fiquei assim, achei muito estranho. Eu disse assim, meu Deus, meu avô perguntando de signo. Jamais imaginei. E dali pra frente foi isso, sabe? Toda pessoa que eu me relaciono, eu quero saber o signo, sabe? Quero saber qual é o signo, se tiver o ascendente, ótimo. Saber a lua, essas coisas assim. Eu curto muito e eu gravo o signo de todo mundo. E julgo as pessoas pelo signo, tá? Que fique claro. Quais são os melhores do zodíaco com o teu vasto conhecimento? Eu gosto muito de escorpião. Que todo mundo vai dizer, escorpião vingativo. Os guris são escorpião. Eu adoro escorpião. Eu gosto de peixes, que é o meu. Que eu sou peixes com ascendente em peixes, né? Eu gosto do signo de Gêmeos, acho que é bem divertido. Sagitariano também, são os... Eu ia te perguntar até Sagitário? Sagitariano é o signo do empreendedorismo, né? O pessoal tá sempre apontando pra cima. É um centauro apontando pra cima, né? Sagitário. É o signo... Libra, adoro Libra, que é bastante comunicativo também. Virgem. Eu sou virgem. Foi uma das primeiras perguntas que ela me fez. Mas peraí, tu é lá de 16 de setembro? Isso. É, virgem. Libra é depois, né? Depois. Ah, tá. Isso aí. Uma das primeiras perguntas que ela me fez quando ela foi trabalhar na secretaria com a gente é: qual é o teu signo? Queria ter certeza, mas eu já sabia, porque eu já segui ela no Instagram, mas eu queria ter certeza que ela era virginiana. Mas tu vê a coincidência, né? Isso
aconteceu uma coincidência assim, daí a minha chefe, depois de um tempão sem trabalhar, a minha primeira chefe virginiana, mas eu acho a Aline bem tranquila, assim, sabe? De boas. Eu não acho que ela é assim, essa coisa. Tu é metódica? Sou. É uma das principais características, né? Eu acho ela tranquila, eu acho que ela tem alguma coisa em aquário, né? Eu tenho ascendente em aquário. Eu não sei o meu. E aquário é mais tranquilo, assim, que virgem, eu acho. Virgem é tudo bem certinho, né? Pois é. É. Organizadíssima. Isso, e eu já não sou tão organizada Mas assim. sabe, tu disse que tu é peixes, né? Sim. O signo complementar de Isso. virgem é peixes. É Daí, peixes. e tem alguma outra coisa que é aquário, no signo de virgem ali. Que agora eu não me recordo, mas o complementar é o peixes Isso. e alguma outra coisa é o aquário. E daí a gente tem um grupo de 5 amigas, que nós somos amigas desde a infância, né? Eu sou virginiana, as outras 2 são aquarianas e as outras 2 são de peixes. Nossa. Então bem combina, assim, né? Elas são ali, O grupo que se falta em complementa. peixes tem Em virgem. E o que falta em virgem tem em peixes. A minha melhor amiga é gêmeos e dizem que gêmeos e Jesus. sagitários se dão muito bem, né? Sim, é muito engraçado, gêmeos, né? Tá, e Eu daí adoro tu... gêmeos. Quantos anos tu tinha quando Eu isso era aconteceu? criança e eu lembro muito disso, assim, eu vejo a cena, tá? Eu não tinha, assim, uma boa afinidade com o meu avô, por isso, assim, ele era muito sério, ele era assim, sabe, trabalhava e tal, essas coisas, e eu ficava meio distante dele, porque tinha um pouco de medo, apreensiva ali, né? Porque era criança, queria falar besteira e ficava com medo de falar alguma coisa e ser repreendida. Então eu não tinha muito, eu ficava mais na minha, assim, né? E depois na adolescência, na escola, com todo mundo, eu falava sobre signos com as minhas professoras, eu sabia o signo de todas as professoras, De todo sabe? mundo que E de todo mundo que chega perto. Agora relaxei um pouco mais, mas eu era mais ainda, sabe, de perguntar o signo de todo mundo. E se eu não sei o signo, eu vou stalkear a pessoa, até descobrir o signo. E tu, quando tu chega perto de alguém assim que tu conhece, tu sabe que signo a pessoa é pelo jeito? Às vezes, quando eu pergunto assim logo, assim, às vezes eu já tô desconfiada. Essa pessoa aí Que loucura, né? Essa pessoa aí é de tal signo, só essa é aquário, isso aí é Libra, sabe? Acontece isso. E daí foi, né? Tu caminhou com os signos com a tua crença, Isso. mas aos 25 anos, muito jovem, tu descobriu um câncer na tireoide. Isso aí. Como é que foi isso tão jovem? Pois é, então, eu tinha problema de sobrepeso e eu tava sempre indo em endocrinologista. Ela me fazia exames, olhava a minha tireoide sempre, fazia exames de sangue e ela nunca viu nada, né, aqui no meu pescoço, nenhuma bolinha, nada. E um dia eu tava em casa, e eu ia fazendo regime pra tentar emagrecer, essas coisas todas, e sempre acompanhamento com o endocrinologista. E um dia eu achei uma bolinha, eu mesmo me tocando, achei uma bola, mas não era uma bolinha, era uma bola bem grande aqui no pescoço. E daí levei um susto, eu até falei pra minha amiga, meu Deus, tem uma bolinha aqui. Dela, ai, que horror, tu tem um gogola, me disse. A gente começou a rir daquilo, porque eu sempre faço piada com tudo, né, meu Deus. Daí eu procurei a minha médica e ela não tinha horário pra me atender. Fui num outro médico e ele fez uma punção lá e disse, ai, no máximo é um câncer, ele me falou. Eu saí de lá, gurias, que eu não sabia mais voltar pra casa. Quando ele me falou aquilo, eu fiquei desnorteada, assim, sabe? Disse, meu Deus, daí fui pesquisar na internet, foi a pior coisa que eu fiz, né? E lá, daí eu tinha certeza que era maligno, tinha certeza, é maligno, é câncer e tal. E daí depois de 2 meses ela pôde me atender. E daí ela fez os exames, ela com mais acolhimento, tudo. Foi constatado que era câncer, tive que tirar toda a tireoide, eu não tenho a tireoide, né? E tomo um remédio, vou ter que tomar pro resto da vida, que é o hormônio, né, da tireoide, que é o que produz. E foi isso. Daí, mas tudo certo. No câncer de tireoide não se fala em quimioterapia, nada disso. É o câncer que menos mata, né? Sim. O câncer da tireoide. Foi só o baque mesmo. Isso, foi só aquele baque. Eu tomei iodo radioativo, fui a Porto Alegre tomar. Eu fiz todo aquele procedimento. Por 15 dias você não pode ter contato com ninguém. Isso, eu fiquei isolada também dentro do hospital e depois em casa também, fiquei isolada. Umas
é uma coisa bem complicadinha ali. Tu não pode comer nada que tem sal, né? E tudo tem sal. Então eu tive que fazer uma dieta durante muito tempo por conta do iodo, antes de tomar o iodo, tudo certinho, para que nenhum resquício da tireoide ficasse ali, né? Porque ela é uma glândula, ela vai fazendo assim, e ela pode deixar algum resquício, e, não sei se é essa palavra. Sim. Sim. E daí pode voltar o câncer. Daí por isso a gente toma o iodo, que daí ele elimina tudo. E daí fiquei isolada, foi barra, assim, mas nada comparado a uma quimioterapia, Claro. uma coisa assim, né? E tu morava em Caxias? Morava em Caxias. E tu já conhecia o Marcos? Não. Eu tinha um outro relacionamento. Eu fui casada 2 vezes e eu não conhecia ainda o Marcos. E quando tu conheceu o Marcos? Eu conheci o Marcos, ele era bem jovem, a gente tem 11 anos de diferença. Olha, que legal. E daí conheci ele pela internet depois que eu me separei do meu primeiro marido. E daí nós começamos a nos relacionar e ele tinha família. Sabe aquela família italiana e tudo, assim. E era isso que eu queria, pra ter a minha filha, né? Porque nós planejamos tudo. E daí a gente casou, veio morar juntos, tudo lá em Caxias. E tivemos a Beatriz. Quantos anos Planejadíssima. tu tinha? Eu tinha 33. E como foi ser mãe? Olha, foi a loucura maior da minha vida. Ser mãe, pra mim, assim, é maravilhoso. Eu amo. Se eu pudesse, se eu tivesse mais condições financeiras naquele tempo, eu teria tido mais filhos, teria. Quando eu tive a Beatriz, foi planejada, nós planejamos tudo e tal, mas eu tive privação de sono durante 2 anos. Foi puxado. Tu amamentou exclusivo durante esses 2 anos? Não. Sim, livre demanda, né? Sim, livre demanda. Exclusivo durante 4 meses, né? E daí depois veio os suquinhos, as coisas, isso tudo. Mas amamentava, porque o Ministério da Saúde dizia, não sei agora como é que diz, como é que faz, mas que até os 2 anos tinha que amamentar. E eu queria fazer tudo bem certinho. E isso me deu um desgaste, gurias. Assim, queria acertar, fazer tudo correto, que eu quase enlouqueci. Mas eu fiz durante 2 anos, eu amamentei ela. Depois dos 2 anos, daí parei de amamentar. Pra mim, foi mais doloroso que pra ela, eu acho. Eu tinha vontade de amamentá-la escondido. Sim. Né? Mas ela, de boas, expliquei pra ela, agora acabou, não tem mais mamar e tal. E ela foi numa boa. Pra mim, foi um pouco mais complicado. A decisão de amamentar até os 2 anos foi tua? Minha, total minha. Tudo foi decisão Tu queria minha. fazer tudo 100% correto. Sim, isso. Pra vocês verem assim, eu não deixava o Marcos, pai da Beatriz, que meu marido, eu não deixava ele trocar ela. Porque eu achava que ninguém era capaz de fazer melhor do que eu. Meu Deus. Então foi um maternar, assim, bem difícil. Mas a cobrança era tua, na verdade. Isso, era uma meu- autocobrança. isso, era eu mesma, sabe? Foi bizarro isso. Eu vendo agora as outras pessoas, assim, eu não deixava ninguém fazer nada. Eu queria eu fazer tudo, sabe? E isso acabava te sobrecarregando demais, né? Muito. E privação de sono deixa a pessoa pirada, gente. Sim, é usado como tática de guerra, né? Isso. Pra te torturar as pessoas. Tu Sim. priva o sono. Eu levantava, assim, muito cansada, exausta. Parecia que eu não tinha dormido, sabe? Confusa. Antes de tu engravidar, tu trabalhava. Fora Trabalhava. de casa. Isso, eu trabalhava, gostava muito do meu Como é trabalho. que era? Eu trabalhava numa transportadora, eu trabalhei em todas as áreas da transportadora, no comercial, em vários setores. Mas eu sempre gostei do atendimento. Né? Onde tinha o pessoal mais jovem, que eu tenho essa facilidade de trabalhar com o pessoal mais jovem. E eu gostava bastante de trabalhar, tava tudo ótimo, tudo tranquilo. Daí eu engravidei e eu sempre achei, depois que eu parar, que der o tempo ali da amamentação, eu vou voltar a trabalhar. Eu pensava isso. Daí foi passando. Tu foi saiu em passando. licença maternidade. Isso, depois da licença maternidade eu vou voltar a trabalhar.
vai dar tudo certo, ela vai ficar numa escolinha ou ela vai ficar com o pai, a gente vai ver. Não, gente, eu não deixei, eu não queria, ninguém era capaz de fazer aquilo ali que eu fazia na minha cabeça, entende? Então eu fiquei anos e anos com a Beatriz em casa. Daí primeiro, até ela vinha à escola, a primeira escola, né? Com 4 anos. Eu ia te perguntar, em qual momento tu tomou a decisão de não retornar ao trabalho? Tu lembra? Eu não lembro, assim, exato, eu não lembro. Daí o que aconteceu? A minha sogra adoeceu, nós morávamos próximos. Ela teve Parkinson, tem Parkinson. E acabou que eu acabei cuidando de todo mundo. Daí meu sogro também adoeceu. E ficou todo mundo ali doente, eu cuidando de todo mundo, da casa, da minha filha, meu marido trabalhando. E eu fiquei pra trás, fui ficando pra trás e fui cada vez ficando mais gordinha, mais pesada, tendo mais dores. Fiz cirurgia bariátrica depois, né? E me descuidei de mim total, e eu cuidava de todo mundo, levava no médico, buscava de médico, cuidava do tio, cuidava da tia, era o tempo todo assim. E a Beatriz foi pra escola com quantos anos? Com 4 anos, ela começou E pra ti foi tranquilo isso? Ela ir pra escola, tu ficava bem em casa? Ou tu ficava apreensiva? Apreensiva. Olha a cara dela! Apreensiva, porque assim, as profs diziam assim, mãe, tu tem que ficar tranquila, tu tá passando ansiedade pra ela. Eu disse, gente, mas eu largo ela aqui e vou pra casa. Tá tranquilo. A primeira semana eu fiquei na escola. A primeira semana eu fiquei lá na escola, junto não, ficava lá, ela ficava só uns minutinhos e a gente ia fazendo isso, adaptação. E daí ela ia, mas eu achava que ela não estava segura na escola, assim, sabe, eu achava isso. Mas mandava ela pra escola, ela foi, tudo, fez o prezinho na escola, tudo certinho. E depois ela foi pra escola grande e as pessoas iam adoecendo. E eu ia cuidando daquelas pessoas, ia cuidando e acabei... Dentro da tua família, tu virou a pessoa que cuidava das pessoas. Isso, de todo mundo. Isso não foi ficando uma carga muito pesada pra ti? Foi. Isso eu acho que ajudou a acabar com o meu casamento, né? Sim. Ajudou com que eu... Na verdade, eu acho que acabou com a tua autoestima. E também minha autoestima foi lá no pé, né? Imagina, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não arrumava o cabelo, eu tomava banho e escovava os dentes, né? Fazia comida, essas coisas assim, porque eu sempre gostei de cozinhar, uma coisa que eu gosto bastante. Mas acabou que eu não tinha mais vontade, sabe, gente? É uma coisa assim que vai... Quando eu vi assim, eu tava cuidando de todo mundo. A única coisa que eu preservava era vir uns dias pra praia, porque eu sempre gostei muito daqui. Então era uma coisa que me aliviava um pouquinho, eu ficava uns dias poucos aqui e depois eu tinha que retornar pra lá, porque todo mundo precisava de mim. Sim, tu falou ali antes que tu fez uma bariátrica. Isso. Isso, como foi esse processo todo, assim, até tu decidir que faria uma bariátrica, uma recuperação, porque a gente sabe que é uma coisa complicada, né? É bem complicada. Eu fiquei 1 ano indo no psicólogo, no médico, ele me explicando. Tu decidiu cuidar de ti, daí, Isso, né? porque a minha coluna não aguentava mais, eu tinha que carregar meu sogro já não conseguia mais andar, já estava tendo dificuldade, o Marcos trabalhando, né? Porque alguém tinha que trabalhar. E tu não tinha retornado ao mercado ainda? Não tinha como. Sim. Né? E daí eu tava com muita dor na coluna, meu sogro faleceu, minha sogra ficou muito abalada também. E daí nós resolvemos então que eu ia fazer a cirurgia bariátrica, né? Primeiro eu estudei bastante sobre a cirurgia e procurei psicólogo, tudo isso. E não é fácil, não é uma coisa fácil, né? Mas daí depois me senti melhor fisicamente para poder procurar trabalho, achava que ia conseguir, né? Sair daquele ambiente de cuidar de todo mundo e procurar o trabalho. Não rolou que eu acabei me separando depois do meu marido, que agora é meu marido ainda. Depois da bariátrica. Depois da bariátrica, que é uma coisa que acontece bastante, sabiam, gurias? Tem uma estatística grande de separação depois da cirurgia bariátrica. Por que será? Não sei, gente. Eu acho que de repente é um momento que a mulher olha pra dentro de si, a pessoa. Porque as pessoas dizem, porque daí só pensa em ti, não sei o que. Não é, gente, é que naquele momento tu tem que pensar em ti, porque, né, tu tem que te cuidar. E também tu vem assim, tu vem
né, tu largou tua vida profissional pra ser mãe, daí tu cuidou da tua sogra, tu cuidou do teu sogro. Isso. Então tu vinha só se deixando, né? Isso, se deixando. trás. Daí tu, de repente, tu fez a cirurgia e tu se reencontrou ali. Isso, e daí ali eu queria viver, sabe? E eu e o Marcos, a gente não tava se entendendo. Não tava rolando, eu não queria mais cuidar. Eu queria... Ser cuidada. Isso, eu queria um pouco, né? trabalhar, ir pra frente, ser cuidada, exatamente. Nesse processo durou quanto tempo? Quantos anos foram isso? Uns 2 anos, eu acho. 3 anos. 3 anos, é. É 3 anos. Desde que tu fez a bariátrica até tu Faz se 5 anos que divorciar. eu fiz a cirurgia bariátrica, e daí depois eu me separei, vim pra praia. Isso. E desde que a Beatriz nasceu até tu voltar ao mercado de trabalho? 13 anos. 13? 13 anos. Daí isso que eu te perguntar. Daí, 13 anos depois, teu casamento chegou ao fim, Isso. né? Tu veio morar no Arroio do Sal, um Isso. período cheio de mudanças, né? Quais foram os principais desafios que tu encontrou neste momento, né? Me separei, vim embora com a minha filha, morar com a minha Isso. filha, com a minha mãe. Foi um caos, né? Foi um caos A gente total. imagina. Eu cheguei aqui morar com a minha filha adolescente, com a minha mãe já, com uma certa idade. Cheguei aqui sem perspectiva nenhuma de trabalho, né? Imagina 13 anos sem trabalhar. Gente, pelo amor de Deus, né? Desesperada, assim, muito abalada com o fim do relacionamento, porque não era o que eu queria, né? E tanto que nós retomamos, Voltaram né? Isso, depois. voltamos. E foi muito difícil, assim, mas logo que eu cheguei aqui, eu e minha mãe, a gente sentou e disse, não, passou o choro, a tristeza, a melancolia, ela disse, agora a gente vai procurar um trabalho. Nós agitamos nossas como diz... Contatos. Isso, Rede de nossos contatos. E eu consegui um trabalho na Secretaria de Turismo. A Aline não tem ideia da ajuda e o quanto ela foi importante para mim. Para mim e para minha família. Para minha família toda. Para minha filha, para minha mãe. Assim, foi muito importante. Quando eu cheguei no trabalho, o primeiro dia, eu fiquei muito deslocada. Gente, 13 anos sem trabalhar. Eu fiquei muito deslocada. Eu não sabia como me colocar, eu não sabia como conversar, eu não sabia o que eu podia, o que eu não podia, como fazer, como não fazer. E a galera simplesmente me abraçou ali, foi muito legal. O pessoal da secretaria, não é porque eu trabalho ali, gente, é um pessoal muito legal, a gente se dá muito bem. Eu também acho. Sabe? A gente se dá muito bem, gente, não vai ter uma secretaria agora. E fui muito bem acolhida, tudo, mas eu tive muita dificuldade. Tem um pessoal jovem ali, que tem pessoal que tem experiência já com prefeitura, com aquela burocracia toda, e tinha um pessoal mais jovem que estava ligado em tudo, e eu parei, eu não me formei, eu não estudei, até porque quando me perguntavam o que tu queria fazer, o que tu quer fazer, o que tu vai fazer, eu tinha vergonha de falar no tempo, eu gostaria de fazer astrologia. Olha que legal! Tu entende? Que Só que só diferente. tinha em São Paulo, então eu acabava não falando o que eu queria fazer, sabe? Eu ficava na minha, não falava, não conversava isso com quase ninguém, só com as amigas mais íntimas. As mais íntimas sabem disso. E daí, quando eu cheguei na secretaria, foi aquele baque, assim. Eu lembro que o primeiro dia eu cheguei em casa e chorei. De emoção de ver minha mãe e a minha filha, porque aquela rotina de trabalho. Não era o ambiente, era a rotina de trabalho. Horário para chegar, horário para almoço, depois retoma o trabalho, sabe? Ficar longe da minha filha já ali, sabe? Aquela coisa toda que a gente nunca ficava longe. Então foi bem complicado. Eu chorei, fiquei emocionada e tal. Eu fiquei muito insegura nos primeiros dias. Era isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse recomeço? Bem insegura, assim. Eu tinha medo, eu achava assim, meu Deus, eu acho que agora a Aline vai me chamar e vai dizer, Sábado então. Então, Sábado a gente tá vendo aqui, né? Deu muito certo! Isso, Sábado então, né? O teu signo e o meu? Aí agora é minha hora, né? Isso, Virgem e Peixes realmente, né? Chamavam antigamente signo oposto, mas é complementar. Complementar.
E eu fui indo e a Aline sempre me encorajando, sempre me desafiando, sabe? Não, tu vai, a gente vai aprender junto. Ah, tu não sabe? A gente vai aprender juntas, ela me dizia. Gente, isso é emocionante pra mim, você não sabe o quanto. Ela dizia, a gente vai juntas, não te preocupa, eu também não sei, a gente vai juntas nessa, a gente vai aprender juntos. Isso me confortava, sabe? Me ajudava muito. E assim, a gente foi indo, e às vezes ela me diz, não, tu vai conseguir, tu vai fazer. E realmente eu consigo e faço. Então, existe a possibilidade de voltar a ter uma vida normal, a trabalhar, a ter a tua filha, a ter a tua mãe, a ter o teu marido que não mora aqui, mora na Serra, e tá tudo bem, por enquanto, né? Então, dá pra voltar a trabalhar, dá pra gente... ter uma perspectiva de futuro, de trabalho, dá sim. Porque às vezes a gente pensa assim, vai ficar só em casa e só cuidando de filho. Não, a gente tem às vezes um caminho. E dá pra voltar a trabalhar sim, gente. E é o caminho de cada um, né? A gente sempre costuma dizer que essa foi a tua escolha e tá tudo certo, né? Quando eu ganhei o Mateu, uma semana depois eu tava trabalhando. Eu levei ele junto comigo, uma semana depois. E eu subi a escada e eu tava de calça jeans e salto alto. E tudo bem, porque era, pra mim, naquele momento era o que era o melhor pra Exato. mim. E pra ti também era o que era o melhor pra ti. Bem. E tá tudo certo. Eu acho que quando a gente entende que cada uma é a sua história e que tá tudo bem as escolhas que cada uma faz pra sua vida, né, a gente começa a se acolher melhor, entender, olhar pro mundo da outra e tocar o mundo da outra com mais empatia. Eu acho que é isso que falta pra gente, pra nós mulheres, né? A gente sempre julga. Tu vê, largou a vida pra ser mãe, ou tu vê, nem cuidou do filho e já voltou a trabalhar, né? Porque o momento sempre vai ter, né? Exato, não importa a decisão que a gente tome, né? A gente tá sempre sendo julgada. E eu me lembro que eu não conhecia a Sábata pessoalmente, eu conhecia ela só pelo Instagram, né? Eu conhecia a Beth, que é a mãe dela. E um dia a mãe dela me mandou um WhatsApp, ou um direct no Insta, não me lembro agora, mas ela me mandou uma mensagem falando que a Sábata tava aí, né, que tinha se divorciado, que não tinha experiência, que tinha parado tanto tempo de trabalhar e tal. E aí a gente precisava contratar uma pessoa mesmo pra secretaria. E daí eu fui pra uma reunião com o Bolão, e o Bolão não contrata, a gente não contrata assim ninguém, a gente sempre tem o hábito de se conversar antes, né? E daí eu disse, e ele, a gente precisa chamar alguém, e eu, sim, a gente precisa, eu disse, Bolão, olha só, a Beth me mandou uma mensagem falando da filha dela. Eu disse, eu não conheço ela. A Doda, ele disse a Doda. Eu conheço a Doda. Ele, como é que eu não lembrei da Doda? Ele mesmo falou. Daí eu disse, querido. Daí eu disse, tá, então posso chamar ela pra uma entrevista? Daí ele, pode, chama ela e conversa com ela e já acerta com ela. Deu ok. Daí eu lembro que eu chamei a Sábata. Era final da manhã e eu marquei início da tarde, porque a gente tinha urgência na contratação. E daí ela veio e falou, a gente vai fazer uma experiência, vamos ver se tu vai também gostar, né? Porque eu moro no Balneário Atlântico, como é que tu vai se adaptar e tal. E eu super encarei, eu disse, não, eu vou encarar. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Fazer uma experiência de 1 mês, e daí passou 1 mês e ela não me chamou, né? E eu fui indo. E eu, então tá indo, tá dando certo. E a gente tá até agora. Mais de ano já, né? Mais de 1 ano, 1 ano e... E essa semana a gente foi conversar e ela disse, porque tu não sabe como foi importante. Eu, que hoje eu tô emotiva, eu vou chorar. Mas a gente sempre conversa, eu e minha mãe, e eu digo, né, mãe, o quanto a Aline não tem ideia. Da minha mãe, realmente ela não tem nem ideia do quanto foi importante, porque imagina 13 anos sem trabalhar. Só em casa, cuidando de todo mundo, não, fora do campo de trabalho, assim, nada, né? Nem ir fazer alguma entrevista em outra empresa, em alguma coisa, nada, porque eu não vi essa forma de ir, sabe? E começar assim, do nada, sabe? Foi muito importante pra mim a oportunidade que ela me deu, a chance que ela me deu, o incentivo, os desafios até hoje que tu me dá e os que tu me deu lá no comecinho de estudar uma lei, sabe? Foi muito importante pra mim, eu vejo agora, sabe? Como foi importante. É que eu vi... Tu não tem noção. Eu acho que... Mas eu sabia, na verdade, qual era a situação, né? E eu achava que seria difícil pra ela voltar pro mercado. E que era uma oportunidade, né? A gente tinha o cargo e ela tinha vontade.
a área que ela trabalha, que é a cultura, é uma área muito específica. Dificilmente a gente vai conseguir contratar alguém com experiência na área dentro do município. Então, quem entrar vai estar entrando para aprender junto. Tu tem que ter vontade, né? De disposição, porque tem que ler muito. Muita lei, muita lei, muita lei, muita lei. E ela tinha essa disposição de aprender, de ir atrás, né? E eu lembro que eu dizia pra ela, e às vezes, e eu sempre cutuco mesmo. Sabe assim uma coisa? Mas tu vai e não é te pedir ajuda pra ninguém. Se tu precisar, tu me fala. Tu vai, tu pode, tu consegue. Vai conseguir sim. E hoje em dia eu me sinto muito mais tranquila. Eu vou nas reuniões. Ela já me representa em várias reuniões da cultura. Sim, eu vou, represento ela quando ela tá super cheia dos trabalhos. E daí eu vou de boas, tranquila, gente, tranquila. Já participei de reuniões do turismo também, online, numa boa, tranquila. Mas eu tenho certeza que foi esse empurrão dela. Porque se ela não me colocasse nessa arena, eu não tinha conseguido isso. A Aline empodera as pessoas, né? Empodera demais, obrigada, demais. Mas é É verdade. Que bom. É verdade. Que bom, fico feliz. E trabalhar na secretaria deve ser uma delícia, né? É muito bom. Eu adoro trabalhar ali com o pessoal. Eu me dou muito bem com os meus colegas. Eu adoro eles sabem disso. Eles me fazem falta nos finais de semana. A gente tem liberdade para conversar. A gente tem um excesso de intimidade, inclusive. Eu digo, gente, o nosso problema é que é excesso de intimidade, porque a gente trabalha, além de cumprir o horário, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, a gente trabalha muito fora de horário. Então, assim, a gente convive muito mais juntos do que em casa com as nossas famílias, né? A gente tá sempre junto. Então isso gera um excesso de intimidade, assim, ó. Sim. Que esses dias eu tava no banheiro fazendo xixi e tinha alguém na porta conversando comigo e a gente tava resolvendo alguma coisa, assim, Sim. sabe? Desenrolando ali. E é assim real, sabe? Às vezes eu vou conversar com eles sobre uma parte financeira da minha vida, sobre amor, sobre tudo, sabe, com eles. E eles são divertidos, eles são jovens, eles são alegres, eles entendem as piadas, gente, é maravilhoso, eu adoro trabalhar ali com eles. Sábado, me diz uma coisa, falando em amores, como é o relacionamento à distância? Ai, é complicado, mas também é gostoso, porque quando a gente chega, é aquele amor bom, que não dá tempo pra uma confusão, a gente só quer se curtir, mas eu sinto falta dele durante o tempo que a gente fica longe, assim, eu sinto falta dele, assim, de estar mais perto, de ajudar ali no perrengue com o filho, sabe, essas coisas Quanto assim. tempo depois de vocês terem se divorciado, vocês reataram? Eu oficialmente. Eu não lembro, assim, exatamente o tempo, mas não foi um intervalo muito grande. Logo a gente voltou, a gente já teve um distanciamento, porque esse é o problema. A gente tem que estar tendo manutenção no relacionamento, eu e o Marcos, que serve isso pra nós. Enquanto a gente dá a distância e vai ficando distante um do outro, vai ficando ruim, sabe? Vai se distanciando e quando a gente vê, a gente não tá mais nem falando. E pra mim isso não serve, e nem pra ele. Então a gente tem feito a manutenção. Eu tenho ido mais a Caxias em junho, ali na festa do pescador. Eu fui quase todos os finais de semana, menos a da festa, né? Mas eu fui quase todo final de semana pra lá. A gente se viu bastante, sabe? Na nossa viagem de divulgação, Isso. tu ficou com ele também. Isso. Acho que foi inclusive a única viagem que tu não cometeu uma gafe. Eu fiquei! Ai, tinha que deixar a bola picando, né? Eu sabia que o momento ia chegar. Meu Deus. Nós iniciamos a divulgação da Festa do Pescador lá em fevereiro, né? Nós fomos pra Caxias, expomos na Festa da Uva, colocamos um estande no município. Né? A Sábata representou a Secretaria de Turismo. E ela foi tão bem, na verdade, ela e a Neca, na função que elas ficaram a festa toda em Caxias. Sim. Era pra ficar 3, 4 dias e voltar, mas elas voltaram e a gente mandou de volta porque elas deram muito certo. As duas são muito boas lidando com o público. Eu tenho muita facilidade de divulgação, assim. Mas, De comunicação também. gente, lá, né, foi exatamente no final de semana que eu estava lá trabalhando também. Chega sábado. Não, Sábata. Conta, Bruno. Conta! Não, na verdade foi... tu estava aqui. Ah, eu tava aqui. Isso, tu tava indo... no outro dia tu estaria lá em Caxias.
Mas eu acho que tu precisa levantar pra contar essa Vocês história. têm certeza? A gente tem. Ok. Então, alguém estava falando comigo no telefone que eu desconfio muito que seja a Aline. Porque eu estava apreensiva ali, falando, explicando, me pedindo alguma coisa. E eu entrei num banheiro lá embaixo. Tem 2 pisos lá na Festa da Uva. E tem 2 banheiros, um em cima e um embaixo. E daí, quando eu entrei no banheiro de baixo, uma mulher muito querida disse assim pra mim: não, vai lá no de cima, porque esse aqui tá interditado. E eu falando ao telefone, eu, ai, muito obrigada. Então, não tava interditado, eles estavam limpando. Isso, vai lá no de cima. Deu ok, fui lá no de cima e eu falando ao telefone, blá, blá, blá. Daí entrei no banheiro. O banheiro limpinho, gurias, maior banheiro bom, assim, sabe? Eu, graças a Deus, não tinha ninguém no banheiro. Eu entrei no banheiro bem faceira, né? Sentei e continuei falando. Eu sei que é insalubre isso, mas continuei no celular, respondendo. Era alguém que eu acho que era a Aline, né? Mandando áudio ainda, né? E falei não sei o que no áudio, não sei o que lá, não sei o que. Tá, ok. Quando eu saí do banheiro, tinha um homem no banheiro. E ele tava assim. Eu saí, eu acho que ele tava ouvindo o que eu tava falando. E quando eu saí, ele tava assim, ó. E eu olhei o homem e pensei assim: o quê? Um homem aqui no banheiro mijando na pia! Tu falou pra ele, né? Na pia, que horror! E fui indo, fui saindo assim, horrorizada, meu Deus. E eu olhava assim, não acredito, vou mijar na pia. E já pensando, vou chamar o segurança. E o cara apavorado, assim, segurando, né? Apavorado, me olhando. Foi horrível. E daí eu fui saindo e daí as coisas foram, eu fui entendendo que eu estava no banheiro masculino. E que ele não estava fazendo xixi na Quando eu pia. passei na porta e vi ali masculino, eu disse assim: eu tô no banheiro masculino. Dele disse: acho que sim. E foi horrível isso. E o xixi não era na pia. E eu saí e fiquei... Isso, né? Era no mictório. Ele tava no mictório e aquilo ali não era uma pia. E eu saí do banheiro e fui indo assim num silêncio, sabe? A festa tava lotada. Aquilo era um silêncio na minha cabeça, porque eu não acreditei que eu tinha feito. Eu nunca entrei no banheiro masculino, criança. E daí eu saí assim, olhei, vi que os banheiros... Eu vi que o banheiro era feminino, o outro era masculino. Desci, sabe? Chateadíssima, assim, arrasada. E fiquei lá, assim, um tempão. Sem contar pra ninguém, sabe? Graças a Deus não tinha muita gente, sabe? Naquele dia ali no stand. E fiquei um tempão, assim. Daí eu lembro que eu falei com a Janice, minha colega de trabalho. Daí eu disse: Janice, tu nem sabe o que aconteceu. E contei pra ela e pensei, não vou contar pra mais ninguém, que coisa mais horrível. Daí depois resolvi contar e isso virou uma piada e um meme, né? O meme vem pronto. E foi muito bizarro. Não, e eu cheguei daí no outro dia, eu botei os pés, todas elas. Tati, tu não vai contar pra Aline? E eu dizia: não conta, não vamos contar. Não É que contar. nunca, a gente já viu, ela é reincidente no banheiro, galera. Por isso, no carnaval, a gente já tinha tido um problema com o banheiro. Ai, meu Deus. A Sábado ficou responsável pelos jurados do carnaval, por acompanhar, pra não deixar ninguém se aproximar dos jurados. Ela não conhecia o carnaval, não torcia pra nenhuma escola, não tinha vínculo com escola. Então ela ficou responsável pelos jurados, né? Tá, acabou os desfiles ali, eu entro dentro da secretaria, mesma coisa. Aline, conta, Sábata, conta! Não, é que conta, assim, Sábata! Acontece alguma coisa e eu peço assim: não, vamos contar agora, assim, calma. E eles não, já contam tudo pra Aline e a gente já se mata de rir, tudo certo. Só que eu fico apreensiva porque eu achei assim mais um outro absurdo, né, que tinha acontecido. A gente entrou na secretaria, entre 2 colegas meus antes, o Rogério e a Roberta. E a Roberta foi num banheiro, e nós temos 2 banheiros na secretaria. O que aconteceu? Eu achei que a Roberta estava no banheiro, e tem um banheiro que fica bem perto da cozinha. Eu estava na cozinha e eu gritava: cagando!
né? Mas estava fechado, era de noite. Era de estávamos noite. nós. E só estávamos nós, eu, o Rogério e a Roberta. Só tava nós três pra mim. E eu dizia, cagando, hein, Roberta? Cagando o tempo todo, mas o tempo inteiro. Daí, e o Rogério comia um salgadinho e olhava assim, ó, uma cara muito estranha. E eu, o que eles estão me olhando, né? E quando eu vi, passou uma sombra por trás de mim. Era a Roberta. Só que o banheiro que eu tava gritando ainda tinha gente. Não era a Roberta que tava no banheiro. Era uma outra pessoa. Que foi uma pessoa muito importante ali no carnaval. E assim, toda centrada e tal. Daí eu olhei pra Roberta e o Rogério disse, não é tu que tava no banheiro. Daí eu só vi uma pessoa saindo do banheiro e se arrumando as calças. E eu tinha gritado tanto. E ela saiu arrumando as calças. Ela não disse nem tchau nem nada, ela só saiu. Saiu correndo ali do banheiro e foi horrível. E eu fiquei chocada. E eles deram aquela risadona assim. Eu disse, gente, por que vocês não me avisaram? Tinha outra pessoa na secretaria. Eles estavam sentados comendo, olhando a cena. Me olhando assim, ó. E daí eu disse, não, os dois estão ali, quem é que tá no banheiro? Só faltava ser a Aline, né? Não é. Obrigada. Antes fosse, né? Mas naquela hora ali eu disse, meu Deus, só falta ser a Aline. Não, era pior. Era, como chama ela? Era a chefe do corpo de jurados. Não. Era bom. Presidente. Eu tinha feito uma amizade com ela ali, porque ela tava explicando sobre como funcionava tudo, como tinha que ser bem certinho, assim, tinha lei, tinha regra, tinha isso, tinha aquilo. E eu fiquei apaixonada pela mulher, eu achei assim, nossa, que demais. Olha, E uma mulher, né? Isso, uma mulher. E eu fui fazer aquilo com uma mulher. Se fosse um dos guris, mas era uma mulher. Ela se arrumando, gente. Arrumando a calça. Porque eu gritava, cagando. Então, ela já é reincidente. Sim. Em banheiro, gente. É. Daí nós fomos divulgar a festa do pescador no roteiro de divulgação. A gente ficou esperando, né? O momento que viria a gafe. Mas não veio. Não veio. Que sem graça. Pois é, A gente dessa não vez tem uma não deu. história da Sábata pra contar. Acho que não, né? No Acho que roteiro. não. Viu que eu não comportei? É. É porque as coisas têm que ser assim. Sem querer, não é pra... Não, tem que ser. Mas então eu queria que tu contasse isso daí tudo pra gente rir, né? Uhum. Pra mostrar também que esse retorno ao trabalho, que ele pode ser legal, que ele pode ser divertido, que tu pode crescer e aprender muito. Exatamente. Então, qual o conselho que tu daria hoje para as mulheres que estão nos assistindo e vivem uma situação parecida com a tua? O conselho que eu dou, assim, gurias, é o seguinte, dá pra voltar. Eu tenho 47 anos, dá pra gente voltar. É tão gostoso tu poder ganhar o teu dinheiro, tu poder escolher aonde tu quer ir, o que tu quer comprar, quando tu quer comer, o que tu quer comer, sabe? Tu ter o teu dinheiro pra pagar tuas contas, tu mostrar pra tua filha isso, sabe? É muito importante, é muito bom. E dá, sim, tu não tem que parar a vida porque tu foi mãe, porque tu é mãe. Tu não precisa parar a vida continua. E se a tua vontade é retornar ao trabalho, vai dar certo. Vai dar certo. Sempre tem algum lugar que tu vai te encaixar. E é muito importante, a vontade, tem que ter vontade também, persistência. E é muito importante, é muito gostoso, é maravilhoso, assim, tem que tentar e tem que... Tu se redescobriu nesse novo momento da tua vida? Me redescobrir, me sentir, assim, mais capaz, mais segura, sabe? Não tão dependente. Claro que às vezes as pessoas me ajudam aqui, me ajudam ali, porque não é fácil com uma adolescente de 14 anos, né? Mas... eu super apoio, assim, tanto ficar, se a pessoa escolhe ficar em casa, que a gente falou, tá tudo bem. Mas se escolher e trabalhar, dá sim, gente, dá sim. Se a gente tem um lugar bom pra trabalhar, vale muito a pena, E tu também, tu é uma mulher também pra frente, que apoia outras mulheres, Sempre. que incentiva outras mulheres. Então, que conselho tu daria pra tua filha hoje, de 14 anos, sobre a vida? Que ela seja independente. Antes de tudo, que ela tenha a independência dela.
Isso é muito importante, gurias. Isso decide muita coisa durante o longo ali da vida, dos objetivos dela, que ela seja independente. Sabe que a gente teve um episódio há um tempo atrás que era sobre empreendedorismo e independência financeira. É muito importante. E daí, o quanto a independência financeira para a mulher é importante para que a gente possa tomar as decisões que a gente precisa tomar. Porque a gente vê muitas mulheres presas em relações, né, que não existem mais em função do aporte financeiro. São mulheres, né, que em algum momento da vida, até por uma decisão do casal, optaram por maternar e parar de trabalhar, cuidar da casa, da família. Mas no divórcio elas acabam às vezes não podendo tomar as decisões que precisam. Então o quanto isso é importante para nós, a independência financeira. Isso aí. E hoje, Sábata, do que tu não abre mão? Que eu não abro mão, eu acho que é dessa minha liberdade de escolher para onde que eu quero ir, como que eu quero ir, com quem eu quero ir. Eu não abro mão disso, sabe? Da liberdade que eu tenho hoje, assim. Acho que é isso. Muito bem. Estamos chegando ao final do episódio. Considerações finais, gurias. Paula, tu gostou, não gostou? Quer fazer alguma última observação? Alguma coisa que tu acha que ficou picando ainda? Eu só quero te dizer que eu te admiro muito. Eu ainda não sou mãe, né? Um dia serei. Mas eu te admiro muito pela tua história e pela pessoa que tu é. Obrigada. Eu acho que tu é muito vitoriosa e eu te adoro. Eu também te adoro. Eu também te adoro. E eu também te adoro. Eu também te adoro! Eu também te adoro. A viagem da Serra fez a gente se aproximar e foi muito Não, bom. guria, a gente ficou, sei lá, 4 dias no roteiro. Mas sério, parecia que a gente já morava juntas há um mês, assim, ó, porque tu dorme e tu acorda com as pessoas. Literalmente dorme Dorme junto e acorda junto e faz tudo junto. E foi uma oportunidade ir pra Serra muito importante pra mim. Tu foi muito importante novamente. Tu nos deu essa oportunidade. Acredito que pra ti também, né, Paula? De conhecer Eu tinha lugares comentado novos. que era a primeira vez que tu dormia longe da Bia, não foi? Isso! Isso mesmo! Então, fazendo um adendo, então, bem rapidão. Foi tão corrido, foi tanta coisa que a gente fez, era tanto... Entrava num lugar, entrava em outro e divulgava a festa e conversava com várias pessoas. Que chegou um momento que eu esqueci que eu tava longe da minha filha. E Que na isso ida, nunca tinha acontecido. nós subimos a serra Eu com nunca ela dormi. falando, né? Eu nunca dormi longe Nunca. da Bia, eu E acho que eu vou sofrer, que eu vou sentir. Isso. E aquilo tava me deixando um pouco insegura, né? Porque ia ser a primeira vez que eu ia dormir longe da minha filha, assim, sabe? Claro, a vez que eu estive no hospital, que fiz cirurgia bariátrica, eu fiquei longe dela. Mas foi um dia só e por conta daquilo. E daí eu ia ficar 3, 4 dias, daí aquilo foi me deixando assim meio apreensiva. Mas foi tão corrido, tão gostoso, tanta coisa a fazer. A gente se divertiu e cansou tanto. Que eu esqueci. Quando eu deitei na cama, assim, que eu lembrei, meu Deus, não tô deitando perto da minha filha, eu não tô vendo ela, não dei uma noite, nada, sabe? E foi bem tranquilo, deu tudo certo. E depois disso, vocês cortaram Isso, o cordão umbilical, viu? Tranquilo. Depois ela veio, foi Foi pra pra Caxias, Caxias. ficou uns 15 dias de férias Olha ali. que legal. Eu fiquei aqui e ficou tudo bem. Eu não morri, gente. Eu tô viva. Eu estou viva. E deu tudo certo. Tudo certo, tu viu como é que é? Às vezes a gente fica com medo achando que não vai conseguir. A gente consegue sim, a gente consegue. A gente sempre A consegue, gente né? consegue. E tudo acontece como tem que acontecer, né? Era pra ser assim e agora já é mais tranquilo se Mas precisar por algum tranquilo. outro motivo. Exatamente, isso aí. Ai, gurias, eu amei ter vocês aqui. Muito obrigada, adorei dividir esse momento com vocês. A Paula será a nossa convidada do mês, então vocês já viram ela em outros episódios, ainda vão ver em demais. Muito obrigada ao pessoal que está nos assistindo em casa. Obrigado muito especial aos nossos apoiadores, que é quem permite que nós estejamos aqui todas as quintas-feiras conversando com vocês. Muito obrigada, Sal da Terra, Pub 36, Dona da Praia, Ana Help Store, Inventar Comunicação, Hoffman Odontologia e Saúde. E também, se você está nos assistindo e quer ser nosso anunciante, nos mande um direct lá no Instagram e a gente conversa por lá, passo todas as informações certinho. Quem ainda não nos segue no Instagram, corre lá, @elaspodem e como podem. Lá a gente conta tudo, como vai ser e como foi depois do nosso episódio
aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita, se inscreva e deixa um joinha nesse episódio para que mais e mais pessoas assistam a eles. A gente se despede aqui, ficamos por aqui. Por hoje deu, mas adoramos essa noite. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau! Tchau!